número 13 até o verso de número 17, como nós assim havíamos dito aos irmãos, nós vamos trabalhar esta sessão com mais calma e esta manhã então queremos meditar neste texto, que o Senhor nos dê graça, entendimento por meio do Santo Espírito, a compreendermos a Tua Palavra, pois a Palavra do Senhor é verdade para nós. Todos encontraram 1 Pedro capítulo 2, o versículo 13 até o verso 17. Nós iremos ler estes versos e assim, em seguida, orarmos mais uma vez, pedindo para que Deus, por meio da sua graça, ilumine as nossas mentes. 1 Pedro capítulo 2, verso 13 diz assim: Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, meditar neste texto nesses dias, ó Pai, não é algo fácil, mas que o Senhor nos faça compreender o que o Senhor aqui quer nos ensinar, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Ilumine as nossas mentes, ó Pai, para a porção da Tua Palavra que lemos, e que sejamos uma vez mais esta manhã desafiados, moldados, disciplinados, fortalecidos pelo Senhor, e que o Senhor seja glorificado. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós meditamos nesta porção deste texto, falar sobre uma vida exemplar na sociedade. Nos últimos dois versos, 11 e 12, quando nós meditamos no último domingo, nós vemos Pedro falando sobre esta questão da particularidade, que ela começa no nosso íntimo e vai assim desenvolvendo para uma vida exemplar, assim a sociedade ou aqueles que estão a nos rodear. E o texto que temos diante de nós hoje vai tratar sobre esse assunto de que nós devemos sujeitar as autoridades aos governantes. E nós sabemos que falar sobre isso nesses dias, por conta desta polarização da política, entre muitos assuntos, eu sei que este aqui não é o objetivo, mas o que Pedro está aqui trazendo é para que os cristãos possam ter uma conduta irrepreensível, para que os ímpios não tenham o que acusá-los. Porque Pedro tratou, e assim como já foi exposto por vários irmãos, falando que nós somos peregrinos, forasteiros, e esses irmãos então correm o risco de, então já que nós somos peregrinos, forasteiros aqui, nada deste mundo nos importa, nós vamos desobedecer à ordem civil, e assim vamos viver de uma forma como insubmissos, e nós vamos ver que a palavra do Senhor nos chama, sim, a honrar, a obedecer, mas logicamente com limites, né? Por isso, a grande ideia é que nós somos chamados a ter uma conduta irrepreensível para a qual o mundo não tenha o que nos acusar. E ao meditar neste texto aqui, os irmãos aqui podem ter acompanhado, não tem como deixar de citar o fato que aconteceu algumas semanas nos Estados Unidos com o pastor John MacArthur, né? E eu apoiei também, assim como outros irmãos em Cristo também apoiaram a decisão daquela igreja, diante de um governo tirano, diante de um governo que queria usar os métodos para oprimir, para fechar as igrejas e queria que outras coisas pudessem abrir. Nós vemos ali uma postura sábia diante da situação, porque como nós lemos aqui no texto inicial esta manhã, o que importa é nós adorarmos e honrarmos e sujeitarmos a Deus. Nós nos sujeitamos às autoridades civis porque sujeitamos a Deus, e por isso, com sabedoria, nós precisamos ter sempre sabedoria, discernimento do alto céus,
porque não é uma submissão ao governo de uma forma fechada, de uma forma totalmente cega, mas é sim uma submissão que o Senhor nos chama com honra, com respeito, para que em tudo seja o nosso Deus glorificado. Se os irmãos depois quiserem, possam enviar a matéria. Tem uma entrevista na Fox Sports, sobre a palavra do pastor John MacArthur, sobre esta questão do que aconteceu ali nos Estados Unidos com a sua igreja. Foi bem que o governo queria fechar as igrejas e permitir que outras coisas permanecessem abertas, mas a igreja tomou a decisão de permanecer aberta e assim cultuando ao Senhor. Então nós temos muitos casos acontecendo em nosso tempo, onde governos tiranos têm assim perseguido a igreja, mas em meio a tudo isso a igreja é chamada a ter esta postura irrepreensível, a se sujeitar diante de uma sujeição não cega, não adorando o Estado, não fazendo dos governantes um Deus, mas sim lembrando que nós honramos, respeitamos, sujeitamos, porque honramos em primeiro lugar a Deus. Por isso o texto de Atos que lemos, porém respondeu Pedro e aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta obediência a Deus é uma consequência que nos leva a obedecer aos homens, para que assim sejamos achados irrepreensíveis. Mas vamos olhar o texto, e aqui nós vemos Pedro, que mais uma vez trata que da forma como o imperador Nero havia sim perseguindo os cristãos. Esses irmãos estavam sob perseguição, e uma perseguição ferrenha, e uma perseguição muito difícil. E imagine-se uma igreja sendo perseguida pelo Estado, e Pedro aqui chama esses irmãos a se sujeitar. Nós vamos destrinchar o texto logo mais olhando, mas de uma forma que em tudo Deus seja glorificado. E, portanto, Pedro aqui antecipa a conclusão errada, mostrando que os cristãos devem viver como bons cidadãos, sujeitando-se ao governo humano, conforme está aí no verso de número 13, porque foi Deus assim quem os instituiu. Então, da mesma forma, semelhante, vivemos em uma cultura pagã, em uma filosofia distorcida, onde os crentes são levados, e nós estamos vivendo dias difíceis ao tratarmos sobre essa questão do governo, a sujeição à autoridade, porque de um lado tem uns que obedecem cegamente e acabam desagradando a Deus, porque fazem dos seus políticos, da política, dos seus governantes um Deus de suas ideologias, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos chama a obedecer, a honrar, de uma forma para sermos achados irrepreensíveis, para que o nosso testemunho também assim seja Deus glorificado. E o próprio pastor John MacArthur, no comentar este texto, ele traz a ideia que temos aqui imperativos e elementos que tratam sobre a submissão cristã. Nós temos aqui a ordem, o motivo, a extensão, a razão e a atitude e a aplicação desta submissão. Deus instituiu a família, a igreja e o governo. Ele não é um Deus de confusão, um Deus de desordem. O princípio da autoridade deve ser observado, são ensinos claros nas Sagradas Escrituras, mesmo no contexto turbulento, onde o Império Romano assim estava perseguindo esses cristãos. Pedro não recua nem transgride a verdade de Deus, e aqui nós vamos ver alguns pontos. Mas antes de entrar no texto ainda, eu quero dizer aos irmãos, alguns já viram falar sobre o anarquismo, né? E Charles Spurgeon diz que um mundo sem Deus é um mundo sem lei. E a anarquia surge quando o temor a Deus desaparece e todas as travessuras que você pode imaginar e muito mais vêm como uma inundação. Deus estabeleceu, Deus criou várias instituições para a ordem social, cada qual na sua esfera, na sua atividade, na sua missão e responsável por algo diante dele. Portanto, é inconcebível entendermos a ideia de um cristão ser anarquista ou
e aquele que não quer saber do governo, porque esta palavra, o anarquismo, é um sistema que defende o fim do Estado, o fim das autoridades, e este termo traz esta origem que significa a ausência do governo. O governo não presta, o governo não vale para nada. E embora a gente vive também este momento de revolta, de tristeza por conta da corrupção, das atitudes dos governantes, mas nós precisamos tomar cuidado, porque se nós cairmos neste erro de dizer que nada presta, que o governo não vale para nada, embora nós podemos até às vezes concordar com algumas atitudes que são irresponsáveis, mas nós precisamos lembrar que foi Deus quem instituiu, e por isso nós não concordamos ou não pactuamos com esta ideia anarquista ou do anarquismo, onde que o Estado não presta, o Estado não serve para nada. O cristão precisa ser lembrado que, assim como Calvino diz, que é a vontade de Deus que o mundo seja governado dessa maneira. E diz mais: desprezar a providência daquele que é o autor do governo civil é declarar guerra contra ele mesmo. Eu sei, irmãos, que é um tema difícil de falar, mas porque tem governos tiranos, governos que perseguem os cristãos, mas Deus vai trazer o juízo sobre eles, mas seria irresponsabilidade da nossa parte desprezarmos. E a questão é que não poderíamos esperar outra coisa de alguém que acaba, às vezes, optando por uma visão do anarquismo, que vai estar distorcendo o texto das Sagradas Escrituras e assim apontando que o Estado não vale para nada. Se o Estado é a autoridade que provém de Deus, logo, ele deve ser visto sim também como uma dádiva para a sociedade, não como um empecilho ao seu desenvolvimento. Portanto, abolir o Estado também seria, da mesma forma, arrancarmos uma página das Sagradas Escrituras e dizermos que o que Deus fez é totalmente errado. E eu acho interessante esta citação de Calvino, que é da vontade de Deus que o mundo seja governado assim, por mais que para nós seja difícil entendermos governos totalitários, comunistas, governos que matam cristãos, mas a grande questão é, como nós já ouvimos pelo Salmo 129, esses que são inimigos de Deus, o juízo de Deus virá sobre eles. Por isso nós clamamos para que a justiça venha sobre eles. Por isso o governo precisa entender qual é a sua função, conforme diz o texto aqui, punir o mal e assim abençoar aqueles que fazem o bem, né? Mas nós estamos vivendo em tempos bem sombrios, mas negar a importância do Estado é um perigo que nós precisamos estar constantemente sondando os nossos corações, porque o cristão é chamado a ser irrepreensível. Mas vamos olhar o texto e assim, de uma forma mais rápida, olharmos o que Deus tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, a ordem para submissão, verso 13, se você pode estar aí com a sua Bíblia, vamos olhar. Pedro diz: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como seja ao rei como soberano. Aqui nós temos uma verdade: nós somos chamados a se sujeitarmos às autoridades humanas. É por conta das autoridades humanas? É por conta do Senhor. Eu vou pagar o meu imposto por conta do governo? Não, Deus instituiu o governo, embora a gente sabe que tem as cargas tributárias muito altas, mas esta sujeição, ou esta ordem à submissão, é de fato por conta do Senhor que nós devemos nos submeter. Não é por conta do pastor, não é por conta do governador, do vereador, do presidente, mas é por conta do Senhor. E a submissão é uma das palavras favoritas que o apóstolo Pedro usa, e ele traz para nós, no resto da sua epístola, no resto desta carta, trazendo que traz um termo militar, ou seja, significa dispor-se, como fazem, assim os militares, e todo, colocar-se numa atitude submissa. E nós vemos no Antigo Testamento que, desde o princípio sobre submissão e autoridade, em Provérbios está registrado: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te associes com os revoltosos, para que eles possam assim levantar contra você. Portanto, a submissão aos governos
governantes é certa porque foi Deus assim quem os instituiu. Nós teríamos vários textos para olharmos. Quase depois de muito tempo, Pedro escreve esta carta, mas o apóstolo Paulo, eu queria que os irmãos pudessem abrir vossas Bíblias em Romanos capítulo 13, o versículo de número 1 ao verso de número 4, e quem achar, por gentileza, pode ler para nós. Romanos capítulo 13, o verso 1 ao verso 4. Quem pode ler para nós? Embora Pedro e Paulo tenham vivido no mesmo contexto assim também do Império Romano, uma sociedade inflamada pelo homossexualismo e tantas outras questões de corrupção, abuso de mulheres, imoralidade, violência, nenhum dos dois ensinou os crentes a se rebelar contra as autoridades civis ao ponto de dizer que elas não prestam para nada. Ou seja, o distanciamento dos crentes do mundo deve ser equilibrado pelo respeito adequado à submissão e à humildade a todas as instituições legítimas de autoridades humanas. O próprio Senhor Jesus ordenou: dai a César o que é de César, conforme está em Mateus capítulo 22, verso 21. E assim, portanto, nós vemos Paulo então exortando esses irmãos assim, também em Romanos, a observarem este princípio. Conta-se uma história que um certo pastor, pressionado pelo tempo, não conseguiu encontrar uma vaga para estacionamento. Parou o carro em uma vaga proibida e deixou ali um bilhete no seu para-brisa assim: eu dei várias voltas no quarteirão e não encontrei nenhuma vaga. Tenho um compromisso muito sério. Pessoas, perdoai as nossas dívidas. Ainda ele cita Mateus 6,12. E quando ele voltou, encontrou uma multa juntamente com o seu bilhete que dizia: eu ando com este bloco há 10 anos. Se eu não lhe multar, vou perder o meu emprego. E aí estava escrito: não deixeis cair em tentação. Ou seja, nós precisamos ser submissos às ordens que governam, sim, este mundo, no sentido que trazem ordem, que trazem direção, que trazem diligência. Pedro aborda a submissão, então, em um âmbito mais geral. A magistratura certamente existe por direito divino, mas a forma particular do governo e o poder da magistratura, as pessoas devem executar este poder, são instituições humanas governadas por leis e constituições de cada país em sua particularidade. Portanto, sujeitar-vos significa se colocar debaixo, submeter-se. Os cristãos se colocam voluntariamente sobre as autoridades públicas, prestando assim a sua submissão e a sua subserviência para que Deus seja glorificado. Portanto, a submissão não é uma opção, mas é um mandamento. Um cristão não pode ser anárquico nem rebelde, aquele que vê o governo como algo que não foi criado por Deus. É dever, sim, a gente pode até discordar de uma autoridade. Às vezes, nós vemos... Eu não estou dizendo aqui que é errado você fazer manifestações contra questões de uma forma pacífica. Não é errado, mas você se coloca, você se submete assim a essas autoridades com este princípio para a glória de Deus. E, portanto, o princípio da vida cristã está redefinida, deve não ser a autoafirmação, a exploração mútua, mas a submissão voluntária aos outros. A fé cristã nos ensina a honrar ao próximo e devemos colocar os interesses dos próximos acima dos nossos interesses. E devemos ter alegria em dar a quem recebe, e mais alegria servir do que sermos servidos. Então, no verso 13, nós temos esta verdade: nós sujeitamos, porque Deus criou as autoridades por amor ao Senhor.
E em segundo lugar, então nós vemos neste primeiro lugar, a ordem é para nós se submetermos. O cristão não pode ser aquele que é contra as instituições que foram criadas por Deus para governar este mundo. Deus quer assim, como disse Calvino. Mas qual é o motivo? E Pedro então declara a motivação para submeter-se à autoridade: por causa do Senhor. A motivação para a obediência não é evitar a punição, mas é por causa do Senhor. Os cristãos obedecem às autoridades porque eles desejam honrar ao Senhor. E aqui cabe a aplicação, né? Não, eu sou de Jesus, mas quanto às coisas que refletem a organização civil, eu vivo de qualquer maneira, de qualquer jeito, de uma forma desleixada, empresários que não pagam seus impostos, nós muitas vezes que andamos de uma forma irregular, e isto, irmãos, é preciso nos atentarmos que, por mais que este governo, as questões de corrupção nos entristeçam, nós devemos sim nos submeter, sabendo que o juízo de Deus virá sobre os governos tiranos. Sabemos que o juízo de Deus virá sobre eles, mas nós estamos falando aqui de questões de organização civil, nós devemos nos submeter. Não adianta nada eu estar aqui pregando, falando ou querendo dar o meu testemunho como um cristão, mas se eu tenho uma empresa, não pago os meus impostos, não cumpro com as minhas obrigações, se eu vivo de uma forma desleixada. A motivação para obedecermos, para nos submetermos, é por causa do Senhor. Para honrar a Deus que ordenou o governo humano, os cristãos devem observar as leis feitas pelos homens com cuidado, desde que essas leis não entrem em conflito com os ensinos das Sagradas Escrituras. Como vimos Paulo afirmar que os governantes são ministros de Deus, Daniel declara que Deus remove os reis e estabelece os reis. Ele dirige até os reis pagãos de acordo com os seus propósitos soberanos. Quando Deus assim faz estas coisas, nós devemos sempre lembrar a motivação de sujeitarmos. Não é porque eu vou ser preso, não é porque eu vou ser punido, mas é porque nós queremos honrar a Deus. Eu sei que é difícil falar isso, mas quando nós pagamos os nossos impostos, vivemos de uma forma irrepreensível diante do governo civil estabelecido, nós estamos glorificando a Deus. Porque seria muito fácil sermos crentes somente dentro da igreja, seríamos muito fácil sermos crentes somente a hora que entrarmos do portão para o pátio da igreja, ou estarmos com os irmãos. A vida de um cristão é chamada a ser irrepreensível em sua totalidade como um peregrino, para que ele não tenha do que se envergonhar, para que os ímpios não tenham do que lhe acusar. Mas nós precisamos, assim como obedecer às leis, sempre aqui deixando claro, se atentando para que elas não entrem em conflito com as Sagradas Escrituras, conforme nós vamos ver mais à frente. Portanto, quando uma igreja local ela constrói um edifício, igual nós temos aqui construções, edificações, há um código, há leis a serem obedecidas. O governo não tem o direito de controlar o púlpito da igreja, mas tem direito de controlar os assuntos relacionados à segurança, ao funcionamento da construção. Se a lei exige um certo número de saídas, nós precisamos, de extintores nós precisamos, de luzes de emergência nós precisamos, a igreja deve trilhar este caminho. Assim, tanto possível, devemos cooperar com o governo para obedecer à lei, mas nunca devemos permitir que a lei nos leve a violar a nossa consciência ou desobedecer a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender, porque há, neste aspecto mais prático, leis organizacionais, mas a gente sabe por conta de viés, de ideologias, que governos tentam imprimir ou tentam ensinar à população ideologias que são contrárias à palavra de Deus, e quanto a isso nós devemos rejeitar, nós não devemos ser submissos. Por exemplo, a aprovação do aborto, conforme nós estamos passando umas semanas aí bem turbulentas quanto à menina de 10 anos, os irmãos acompanharam, e infelizmente muitos cristãos, eu fiquei até surpreso diante dessa situação, mas pastor, o senhor não tem que pensar na menina. Não, irmãos, a Bíblia é contra o aborto e ponto final, e nós precisamos ter isto em mente, mas
é que muitas vezes nós queremos viver as nossas vidas longe daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Contra essas coisas, ideologias, coisas que são contra a palavra de Deus, nós precisamos resistir e nós precisamos honrar a Deus. Portanto, submissão não significa uma obediência cega. No projeto de Deus não há espaço para o autoritarismo ou o absolutismo. Reis e governantes não têm poder absoluto. O poder que exercem é outorgado por Deus. Por isso são autoridades constituídas por Deus e devem governar sobre a autoridade de Deus. Quando o governo se assenta no trono e chama para si o título de Senhor, de Deus, como fizeram alguns imperadores romanos, como tem feito muitos países que vivem num regime totalitário, eles estão em completo desacordo com os preceitos de Deus. E neste caso, a desobediência civil não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade, uma vez que importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Nossa obediência às autoridades decorre da nossa obediência a Deus. E um comentarista bíblico, Matthew Henry, ele diz e ele afirma que a verdadeira religião é o melhor amparo do governo civil. Requer submissão por amor do Senhor e por amor à consciência. Portanto, nós precisamos entender que nós submetemos por causa do Senhor. E Pedro deixa isso claro no verso 13. Por causa do Senhor, seja o rei, seja como soberano, nós obedecemos, porque Deus é soberano em todas as áreas, mas Deus instituiu esses governos e nós devemos assim honrá-los e submetemos por causa do Senhor. E agora nós podemos ainda destacar em terceiro lugar a extensão desta submissão. E o que Pedro está nos a ensinar aqui? Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Pedro discorre sobre a extensão da submissão dos crentes, observando que ela se aplica a todos os níveis de autoridades. Isto não importa se é a autoridade de um rei, presidente, primeiro-ministro, o nosso dever é sujeitar-se a ela, obedecer e honrar. Isso significa que Deus criou todas as bases da sociedade, do trabalho humano, família, governo, e logo os crentes devem assim se submeter a autoridades, porque foram estabelecidas por Deus. E, portanto, o governo ao fazer o bem, ele assim está também glorificando a Deus. E assim Pedro mostra que o governo é ordenado por Deus para promover a justiça, conforme nós vemos aí no verso de número 14, ou seja, os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Assim, então, como há uma ordem para nós em sujeição, há também parâmetros para os governantes. Eles precisam punir os que fazem o mal e aplaudir, conforme nós vimos aqueles que fazem o bem, proteger os que fazem o bem. E tudo isso como parâmetro das Sagradas Escrituras. E o que Pedro está dizendo é que não importa se é monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, devemos prestar obediência. Não importa se a autoridade é um rei, um presidente ou um primeiro-ministro, nós devemos sujeitá-los. E por isso o governo tem um papel que é punir o mal e assim honrar aqueles que fazem o bem. O governo também tem a sua missão e tem também assim os seus deveres. E aqueles que não cumprem os seus deveres, eles serão sim julgados por Deus. E a autoridade é instituída por Deus com um duplo propósito: promover o bem, coibir o mal. O Estado causa, com sua ordem, com suas leis, com seus ministros, promove assim justiça social e o bem geral de uma sociedade. E no verso 15 agora nós vemos que Pedro fala a razão para a submissão, porque assim é a vontade de Deus. Aí no verso 13 ele fala, por causa do Senhor. No verso 15, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. E aqui se encontra esta grande ideia. Eu acredito que o ponto mais alto aqui desta parte, deste texto é: por que nós devemos nos sujeitarmos aos governos, submetermos, nos atentarmos para isso? O verso 15 traz a resposta: pois esta é a vontade de Deus,
fazendo o bem, nós iremos calar a ignorância dos insensatos. Uma das qualificações para ser um presbítero, para ser um líder, um homem, para liderar a igreja, é que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio ou no laço do diabo, daquele que vem nos julgar. Nosso testemunho deve ser incontestável, mesmo diante daqueles que rejeitam o Evangelho. Devemos silenciar os nossos inimigos e permitir que o nome de Cristo seja exaltado e o nome de Cristo seja glorificado, até mesmo na nossa obediência civil. Por isso, então, Pedro está dizendo aqui no verso 15: fazeis assim para que a ignorância dos insensatos, e esta ignorância significa simplesmente a falta de conhecimento, significa, esta palavra traz esta ideia de que, por conta da falta de conhecimento, com o resultado desta ignorância, nós vamos calar qualquer que aquele que quer assim nos apontar, que quer assim nos apontar o dedo e dizer que nós não estamos obedecendo ou temos um testemunho irrepreensível. Portanto, a obediência civil é expressa a vontade de Deus para o seu povo, especialmente num contexto em que seu povo é caluniado, perseguido, despojado, e nós precisamos sempre lembrar que o mundo está a nos observar. Um exemplo, o cristão é um exemplo, é uma testemunha, e ele precisa ser irrepreensível. E nossos discursos eloquentes, eles são, sim, pode ser, o discurso é importante, mas a prática, o testemunho também é importante, porque o mundo assim vai ver que nós vivemos de uma forma íntegra, de uma forma verdadeira, e nós submetemos na totalidade, porque o Evangelho assim nos transforma por inteiro. E por isso a atitude desta submissão no verso 16, já porque sois livres, não useis da liberdade como pretexto para o mal, mas viveis como servos de Deus. Então já que eu sou livre, eu não preciso mais obedecer, eu vou viver de uma forma libertina. Não, Pedro sabia que os seus leitores não aceitariam muito bem esta ideia de submeter aos governantes pagãos, muito menos aos bons governantes. E ele poderia até nos dizer assim: mas somos livres em Cristo, não temos de obedecer a nenhum tirano pagão. E assim o apóstolo Pedro escreveu, verso 16: já que sois livres, não useis dessa liberdade como um pretexto, né? E o cristão pode usar eu sou peregrino aqui, então eu não estou preocupado com este governo civil, eu não estou preocupado com as leis, eu vivo de qualquer maneira, a lei que eu sigo são as leis da palavra de Deus, sim, amém. Mas nós precisamos lembrar que Deus instituiu os governantes e nós precisamos nos ater. O cristão desfruta desta verdadeira liberdade quando ele obedece a Deus e vive como servos de Deus. Apesar de sermos homens, termos povo, homens, as irmãs, mulheres livres, eles também devem viver como escravos de Deus. A verdadeira liberdade é aquela que obedece ao Senhor e honra ao Senhor. Nós não podemos usar isto como um pretexto, nós muitas vezes usamos como um pretexto. E Lutero diz que um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, não estando sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente e sujeito a Deus e todo assim os seus princípios. Foi Agostinho que disse: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Então agora eu sou livre, eu não preciso. Não. Nós somos escravos de Cristo, somos escravos de Deus, estamos agarrados a Deus, no sentido que Ele nos salvou, e portanto nós não podemos usar desta liberdade para vivermos de uma forma libertina, mas nós devemos viver como servos de Deus, obedientes a Deus em todas as coisas. E um cristão livre
porque ele é escravo de Deus. Um cristão livre afirma corretamente que o cristão ele é escravo de Deus, ele está agarrado em Deus, ele está preso a Deus e, portanto, ele glorifica a Deus em todas as coisas. E por último, irmãos, verso 17, honrai a todos, aplicação desta submissão. Amai aos irmãos e temei a Deus e honrai ao rei. E eu quero terminar que Pedro assim continua o seu ensinamento sobre este assunto importante. A palavra honrar é a mesma palavra que Jesus usou a declarar que temos que honrar pai e mãe em Mateus 15, 4, e que devemos honrar o filho assim como honramos o pai. É uma marca, é um estilo da vida cristã autêntica. Devemos honrar todas as pessoas no sentido de respeito. A ideia tem a ver com consideração. Devemos considerar, devemos respeitar, não agir de uma forma desrespeitosa. E a expressão aqui não somente aponta para o cumprimento do dever, mas o respeito interior. Amai-vos os irmãos. E isto aqui traz esta ideia no sentido de temer, de honrar, e, portanto, nós vamos temer a Deus e honrar ao Senhor Deus e honrar aqueles também a qual o Senhor assim instituiu. Então, como cristãos, temos que ter discernimento. Nosso relacionamento com as autoridades humanas, há momentos que é certo deixar de lado os nossos privilégios e utilizar, sim, a nossa cidadania no sentido civil, obedecendo para a glória de Deus. O que Pedro, então, quer nos ensinar esta manhã é que a mesma honra que prestamos ao Rei, dedicamos a outras pessoas, nem mesmo menos e nem mais. Nós devemos tratar de uma forma respeitosa, de uma forma no sentido temendo, considerando, e aqui o que Pedro está dizendo, assim como devemos tratar com honra um escravo, um idoso, uma criança, um estrangeiro, devemos tratar com honra um rei. Não há acepção. Ele traz aqui honrai a todos, no sentido aqui da perseguição, na questão dos escravos de Cristo, aqueles que estão presos, todos nós devemos tratar de uma forma respeitosa, em tudo, sempre honrando a Deus e glorificando a Deus. Quero trazer então assim algumas aplicações para encerrarmos. Por que nós devemos nos sujeitarmos? O cristão não é alguém que vive fora deste mundo. Ele está neste mundo para viver como luz, como sal. E nós devemos sujeitar a autoridade humana, porque foi Deus assim quem criou, por causa do Senhor. Então nós precisamos trazer esta aplicação. Em segundo lugar, sejam os governantes, como por ele enviados para punir os praticantes do mal. O verso 14, nós vemos ali que o governo tem as suas obrigações. No verso 15, a vontade de Deus é que, fazendo o bem, nós vamos calar a ignorância dos insensatos. E, portanto, nós não obedecemos ao governo civil, não por causa de nós mesmos ou por causa de sermos punidos, mas, em primeiro lugar, para honrar a Deus e termos um testemunho irrepreensível. Eu queria dizer ainda esta manhã aos irmãos que nós precisamos nos atentar para esta diferença entre as ideologias que querem assim destruir, que querem assim manipular a fé cristã. Nós devemos rejeitar, nós devemos honrar a Deus e em todas as coisas, conforme diz o texto de Atos. Porém, o que importa é obedecer a Deus mais do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu quero então assim encerrar fazendo esta oração e pedindo para que o Senhor nos ensine em dias tão difíceis, tão polêmicos, quando se trata desta questão de governo, de obediência civil. O cristão, ele precisa, como um peregrino, como aquele que está rumo a Jerusalém celestial, entender que foi Deus quem criou, Deus instituiu governantes, e em tudo nós estaremos dando um bom testemunho do nome de Cristo, a honrarmos, a obedecermos, mesmo seja em contextos tão difíceis. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos chama. Vamos orar e que Deus assim acalme o nosso coração diante dessas questões de governantes. Há tanta polarização, há tanta polêmica às vezes dentro da igreja,
e muitas vezes nós nos esquecemos do que a palavra do Senhor nos ensina. Não é uma obediência cega, não é uma obediência que vai contra os princípios das Sagradas Escrituras, mas enquanto aquilo está cumprindo para o bem, para a organização da sociedade, nós devemos sim considerar honrar, porque isso glorifica a Deus. Mas quando os governantes deste mundo querem distorcer a palavra de Deus, querem destruir a verdade cristã, a palavra de Deus também nos orienta que nós precisamos obedecer a Deus. O governo não é o nosso Deus. O presidente não é o nosso Deus. Os ministros, os vereadores, o prefeito não é o nosso Deus. E, infelizmente, muitos cristãos têm feito do seu Deus político, partidos políticos. Eu lembro da frase de Charles Spurgeon que seria uma ignorância da minha parte, da sua parte, vivermos para partidos políticos nesta terra, no sentido de que vamos viver, às vezes, para defender causas aqui, agora não. O cristão é chamado com sabedoria a obedecer, e ele não é chamado para viver conforme este sistema deste mundo, mas em tudo glorificar a Deus. Vamos orar. Querido Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude, porque, Senhor, falar sobre este assunto, nós poderíamos ir mais profundo, ó Deus, olhando este texto, mas o que Pedro está aqui ensinando a esses irmãos esta manhã, que nós podemos extrair, é que para que possamos calar os insensatos, embora não somos cidadãos deste mundo, o Senhor quem criou os governos, os governantes, para que o mundo possa assim ser guiado, ser assim desenvolvido, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado. O cristão não é chamado para fazer dos governantes um Deus, um Salvador, não. O cristão é chamado para observar naquilo que é bom, aquilo que eles praticam em coisas boas, obedecer, sujeitar, honrar, para que o Teu nome seja glorificado. Muitos de nós, às vezes, ó Pai, estamos aí inseridos em contextos de tantos debates políticos e tantas questões. Há uma verdade clara diante de nós, que muitos governantes, ó Deus, estão lutando contra a Tua palavra, querem distorcer, ó Pai, os Teus ensinos, e nós vamos honrar ao Senhor e glorificar ao Senhor em todas as coisas, ó Deus, sabendo, ó Deus, que o que mais importa para nós é obedecermos ao Senhor. E obedecendo ao Senhor, nós podemos sim honrar aos governantes, obedecer aos governantes, quando eles caminham naquilo que traz bem para esta organização civil, para o desenvolvimento da sociedade, porque foi assim o Senhor quem os criou e assim os colocou ali. E que em todas as coisas o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus. Sabedoria, porque não vai adiantar nada eu vir para a igreja, cantar louvores, querer viver uma vida como um cristão autêntico, mas naquilo que se refere a impostos, a uma forma de se portar, ó Deus, das leis que estão aí para diretrizes, para organização da sociedade, não nos atentarmos, isso seria uma hipocrisia da nossa parte. Livra-nos, Senhor, de todo o farisaísmo, de toda a hipocrisia, e nos faça vivermos como cristãos irrepreensíveis e autênticos diante do Senhor, para a glória do Senhor. Mesmo em dias onde há corrupção, há tantas coisas, nós clamamos ansiosamente, ó Deus, para que o juízo do Senhor venha sobre esses que praticam o mal, e que em todas as coisas, ó Pai, sejas o Senhor glorificado, e que em tudo, ó Deus, possamos honrar ao Senhor, obedecendo aos governantes, aqueles que assim foram criados por Ti. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, em dias tão difíceis, ó Pai, a sempre lembrarmos que como cidadãos celestiais, peregrinos e forasteiros aqui, temos um chamado a sermos achados irrepreensíveis, para que o mundo, ó Deus, não venha apontar, acusar-nos daquilo, ó Deus, que de fato, ó Pai, temos diante de nós, que sim é honrarmos daquilo que
compete, ó Deus, aos governantes fazerem. Ajuda-nos, ó Deus, e livra-nos de toda idolatria política, de toda cegueira, ó Pai, quanto a essas coisas, ó Deus, e nos faz, ó Deus, a caminhar de uma forma bíblica, saudável, diante a este assunto, que muitos, ó Deus, têm pendidos para os extremos e acabam, ó Deus, se esquecendo do parâmetro bíblico diante de nós, que assim nós devemos seguir. Ajuda-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos dê graça, paciência e direção sobre este assunto, porque eu sei que muito fere a todos nós, mas somos chamados à obediência civil. Vamos orar, vamos se colocar de pé mais uma vez, assim vamos encerrar, e à noite nós estaremos aqui para cultuar ao Senhor. Louvado seja Deus por aqueles que nos visitam, que Deus em tudo seja glorificado. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, obrigado por mais esta manhã. Nos guarda, ó Pai, neste domingo, nesta semana que se inicia, esses irmãos que estão aqui, os que estão nos acompanhando via internet. Nos ajude, ó Deus, em tudo, ó Deus, vivemos de uma maneira digna do Santo Evangelho. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor nos conceda graça e nos conceda, ó Deus, direção em todas as coisas por meio da Tua Palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.